Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos continuar a análise lá daquela copy, daquela carta, tá? Do intestino preso. Hoje a análise vai ser um pouco mais curta, mas vamos lá, vamos embora. A gente parou no mecanismo, ó. Veja, cada pedaço de comida que você come precisa deslizar pelo seu revestimento intestinal como um tobogã. Então, pessoal, aqui, ó, ele começa já com o primeiro ponto lógico. Só que qual que é a parada aqui? É que nesse primeiro ponto lógico aqui que ele está colocando, ele já começa com algo que o cliente aceita facilmente. E ó, pessoal, aqui você não precisa nem ser uma pessoa que sofre com o intestino preso para acreditar nisso. Todo mundo sabe que tipo toda a comida que você come, ela vai para o seu intestino depois, ela passa pelo sistema digestivo, né? E ela vai para o intestino depois. Então, ele já começa com esse ponto lógico. E aí, ele coloca um termo aqui, ó, que ela fala que ela precisa deslizar. Aí, ó, vou colocar assim, ó, precisa. Aqui, ó, no caso, ó, ela precisa deslizar em seu revestimento intestinal como um tobogã. Aí aqui tem uma analogia, né, como um tobogã. Só que aí ele coloca essa questão do deslizar porque é porque, né, é porque na verdade, tipo assim, ele vai colocar um reason why embaixo, ó. Tipo, a pessoa se pergunta, mas por que que ela precisa deslizar, né? Certo? A pessoa se pergunta isso daqui, ó. Mas por que que ela precisa deslizar pelo seu intestino? Por que que ela precisa deslizar pelo meu intestino? Certo? E aí vem o reason why. Ó. Isso porque dentro do seu intestino delgado ao colo, tudo é coberto por uma camada mucosa escorregadia que não apenas facilita a absorção de nutrientes. Então, ó, aqui ó, tem o reason why. Tipo, por que que ela precisa deslizar? Porque dentro do seu intestino tem uma camada mucosa escorregadia. Só que aqui nessa parte o cliente se pergunta, ó, mas o que essa camada faz? Olha lá, ó, que não apenas facilita a absorção de nutrientes, mas também ajuda o colo a formar e passar as fezes. Ou seja, aqui está o reason why, mais um reason why, certo? Porque agora o cliente ele entende que a comida precisa deslizar, mas ele pergunta deslizar, por que deslizar? E aí vem o motivo, porque tem uma camada mucosa escorregadia. Aí eles perguntam, mas o que essa camada faz, certo? E aí ele vai lá e coloca que ela ajuda a formar e passar as fezes. Aí ele coloca aqui, ó, por isso se pela manhã seu intestino funciona sem problemas, é porque ó, por isso, se pela manhã seu intestino funcionar sem problemas, é porque você tem um revestimento intestinal escorregadio e saudável. Ou seja, aqui ó, ele atrela. é, Aqui, pessoal, é tipo uma parada que ele faz o seguinte, ó. Como é que eu posso dizer isso? Atrela o. Ah, nossa, eu não sei como verbalizar isso daqui. Ele atrela o desejo do mercado. Não, do mercado ao lado bom do mecanismo. Que ele faz a mesma coisa, ele atrela o problema do mercado ao lado ruim do mecanismo. Então, pessoal, por que que ele atrela o lado bom, o desejo do mercado ao lado bom do mecanismo? Pare e preste atenção. Qual que é o desejo do mercado? Conseguir ir ao banheiro tranquilamente. Ponto. A gente fala de prisão de ventre, certo? E aí o que que ele faz? Ele basicamente pega a camada mucosa e explica o seguinte: quando a camada mucosa está funcionando perfeitamente, agora que você já sabe é, o que é a camada e o que ela faz, certo? É, Deu branco, calma aí, que eu me embananei. Agora que você já sabe o que é a camada mucosa e o que ela faz, certo? Ele vai lá e pega toda essa crença que ele construiu. Então, imagina que ele construiu essa crença aqui e ele transiciona para um outro ponto específico que é o desejo do mercado. Então, tipo assim, se você quer ter esse desejo aqui, este mecanismo aqui precisa estar desta forma. Entendeu? Então, tipo, ele atrela o mecanismo dele, certo? O lado bom do mecanismo, que é, no caso, funcionando perfeitamente, ao desejo que o mercado tem.
entenderam? É basicamente isso. E aqui ele faz o inverso, que é o quê? Se você tem problema de constipação, tem algo que você precisa saber. Então ele atrela o problema tipo, essa camada mucosa pode ter ao mecanismo, entendeu? Enfim, não sei se ficou muito claro, mas qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários que eu dou uma força, tá? Eu respondo. Vou continuar. De acordo com esse estudo recente da Universidade de Michigan, ou seja, nós temos uma prova que vai sustentar a próxima afirmação. Se sua digestão estiver ruim, ou seja, qualificador, eu tenho isso. O cliente já dispensa isso, né? Você é hospedeiro de um parasita azul que está acabando com o revestimento do seu cólon. Aqui nós temos o mecanismo do problema. Apresentação do problema, né? Certo? Aqui nós temos a apresentação do problema. Então, aqui nós temos a prova que vai sustentar, qualificador, e ele coloca: se você tem esse problema, pode ser um parasita. Tipo, se você tem a digestão ruim, o parasita pode ser o verdadeiro causador. O parasita azul pode ser o verdadeiro causador do seu problema. Entendeu? Só que aí a pessoa se pergunta: por que esse parasita pode ser o meu real problema? Certo? Ele se pergunta sobre isso: por que esse parasita pode ser o meu real problema? Calma aí, pessoal. Deixa eu só botar uma música melhor aqui. Pra Next. Acho que é assim. É essa aqui mesmo. Essa música aqui é boa, viu, pessoal? Curto demais ela pra fazer essa parada. Enfim, a pessoa se pergunta por que esse parasita azul pode ser o meu real problema? E ele vai lá e coloca. Esse parasita também é chamado como piranha tóxico, ou seja, ele coloca uma analogia. Também conhecido como piranha tóxica. Cientistas de instituições de renome mundial, como o Departamento de Infecção e Imunidade do Instituto de Saúde de Luxemburgo e da Escola de Medicina da Universidade de Washington, confirmaram que a causa raiz de todos os problemas digestivos, ou seja, prova. Confirmaram que a causa raiz de todos os problemas digestivos é um micróbio azul que devora o revestimento da parede intestinal e também as bactérias responsáveis pela imunidade e a saúde do intestino. Pera aí, pessoal. Informação do problema. Tá, então, pessoal, aqui, ó, o que que ele basicamente faz, tá? Esse bloco aqui eu me senti um pouco confuso, certo? E eu confesso pra vocês ter até um pouco de dificuldade para analisar mecanismo. Acho que uma das partes de toda a copy. Uma das partes de toda a copy que eu mais tenho dificuldade é essa questão do mecanismo. Mas, vamos lá, vamos cair pra dentro, que uma hora fica bom, certo? Seguinte, pessoal, basicamente aqui, então ele faz uma analogia. Então essa piranha, esse parasita também é conhecido como uma piranha intestinal. E aí ele coloca uma prova, essa prova vai sustentar a afirmação do problema novamente que ele está falando, certo?
Então, ó, confirmaram que a causa rede de todos os problemas digestivos é o micróbio azul que devora o revestimento da parede intestinal e também as bactérias responsáveis pela imunidade e a saúde do intestino. Ou seja, ele coloca basicamente ali a afirmação do problema. Então, tipo, ele faz meio que, tipo, o que ele fez aqui, ele faz aqui de novo, entendeu? Enfim. E aí aqui que é o importante, que é o quê? Que ele explica o porquê que esse é o meu real problema, certo? E aí, depois de ele explicar, ele desqualifica, tipo assim, métodos tradicionais. É por isso que, fazer dietas, é por isso que fazer exercícios, é por isso que fazer isso, fazer aquilo não vai te ajudar a emagrecer. É por isso que fazer isso ou aquilo não vai te ajudar a conseguir ter um bom intestino, entendeu? Então é basicamente isso daí, sabe? Enfim, é tudo isso daí, certo? Então ele desqualifica esses métodos tradicionais. E aí aqui ele coloca, tipo, uma analogia de fechamento, certo? Tipo, que ele basicamente fecha, vamos falar assim, a linha de raciocínio, certo? Mas aqui, pessoal, vamos entender acho que o princípio por trás, né? Aqui a parada é a seguinte, ó. Ele apresenta, então, ó, ele começa o mecanismo único, começa o mecanismo com algo que o cliente acredita, certo? Então, tipo assim, o cliente acredita que a comida passa pelo intestino dele, entendeu? Algo assim. Ponto. Então ele começa o mecanismo com algo que o cliente acredita. Logo na sequência, depois dele começar isso daí, vamos pular mais para essa parte, porque senão vai ficar meio extenso aqui agora. Vamos só direto daqui. Então ele apresenta o real problema, que é o quê? Parasita azul. Só que, pessoal, no mercado não, geralmente, como é que você, pera aí, como é que você faz, certo? Para conseguir fazer com que o cliente acredite muito mais que esse é o real problema. Com Reason Why, a gente já falou disso antes, que é o quê? Porque, ó, você só chegar e falar assim pro cliente, ó, o seu problema é o parasita azul. Pum. Se você só chegar e falar isso daí pro cliente, tá, o cliente ele pode perguntar, tá, pode ser que seja, mas por que que isso daí é o meu problema? Ou seja, o cliente ele não tem certeza. Quando você dá um motivo por trás, então, o parasita azul é o seu problema. Por que ele faz isso, isso e isso que afeta o seu intestino dessa forma e você não consegue ir no banheiro, certo? E aqui tá as provas, estudos, analogia e etc. Também prova demonstrativa se tiver, enfim. Então ele coloca essa justificativa, certo? Esse reason why. E isso daqui, pessoal, é um princípio importante para escrever mecanismos, que é o quê? Eu percebo isso para mim. Eu já escrevi muitos mecanismos onde eu falei assim, ó, o que causa o metabolismo lento, tipo, eu lembro que eu já escrevi umas cópias para emagrecimento, e eu lembro que eu estava falando de metabolismo na época, e eu coloquei, a cópia não vendeu, né? Não deu bom. Mas eu lembro que eu tinha colocado uma parada assim, ó. O que faz você não emagrecer é o seu metabolismo lento, e o que deixa o seu metabolismo lento é, por exemplo, é o estresse, certo? Só que aí o cliente se pergunta, o estresse deixa o meu metabolismo lento? Como? Por quê? Eu não colocava justificativa daquilo. Tipo, é o estresse por causa disso, disso, daquilo. O estresse afeta seu metabolismo desse jeito, e isso faz seu metabolismo ficar lento. Ponto. Eu não colocava essa justificativa, não colocava esse reason why, certo? E aí, deixa eu só ver se tá. Tá, show. E aí eu não colocava essa justificativa, esse reason why por trás. E aí o que que acontece? O cliente ele simplesmente não acreditava no que eu estava falando para ele, não fazia sentido, entendeu? Então por isso que é extremamente importante ter esse reason why, ter esse motivo por trás, certo? Ter essa explicação por trás, entendeu? É basicamente esse eu acho que o princípio que a gente pode tirar daqui, ó, de aprendizado. E escrever, pessoal, é sentar e escrever para treinar para ficar bom, entendeu? Enfim, vamos continuar. Estudos mostraram que. Aqui provavelmente ele vai piorar, tá? Não sei. Vamos ver. Estudos mostraram que pessoas com os sintomas mencionados carregam de 20 a 40 quilos de resíduos de comida velha em seu colo, que ficam presos dentro de suas paredes intestinais ao longo de décadas. Todo esse lixo tóxico preso dentro de você pode causar diversos problemas para a sua saúde, desde dor de cabeça, náuseas, confusão mental até depressão e câncer no intestino. Além de sua camada intestinal ter perdido sua lubrificação, então, ó, aqui, pessoal, ó, vamos, ó, preste atenção. Aqui nessa parte, o que que ele está fazendo, ó?
Eu vou escrever isso daqui aqui, ó. Ó, aqui, pessoal, o que que ele faz? Após ele revelar o problema, ou seja, a causa do seu problema é o parasita azul, ele apresenta alguns sintomas que a pessoa sente no dia a dia e atrela eles. Então, ó, após ele revelar o problema, ou seja, seu problema é o parasita azul, certo? Por causa desses motivos aqui. Após ele apresentar esse parasita azul, o que que ele faz? Ele coloca sintomas, tipo assim, problemas que a pessoa sente no dia a dia. Então, cansaço, náusea, dor na barriga, isso e aquilo. E ele deixa entender que todos esses problemas são causados pelo parasita azul. Então, ó, estudos mostram que pessoas com sintomas mencionados, ou seja, que ele mencionou antes aqui, certo? Carregam de 20 a 40 quilos de resíduos tóxicos de comida velha em seu colo, que fica preso durante dentro de suas paredes intestinais ao longo de décadas. Todo esse lixo tóxico aí, ó, causa diversos problemas para a sua saúde, como dor de cabeça, náusea, confusão mental, até mesmo depressão e câncer do intestino. Ou seja, aqui ó, temos o primeiro problema que a pessoa sente no dia a dia, que às vezes é o que? A náusea, a dor de cabeça, a confusão mental, a depressão, talvez o câncer, certo? Então aqui nós temos o primeiro problema. E aí o que que dá a entender aqui? Putz, eu tenho esses problemas por causa do intestino preso. E o intestino preso é causado pelo parasita azul. Entendi. Daí ela pensa, putz, é o parasita azul que está causando esses problemas digestivos que eu tenho. Olha lá. Além dessa camada intestinal ter perdido sua lubrificação, aí ele vai para o segundo. Perdido sua lubrificação, cada pedaço de comida que passa pelo seu intestino pode causar dor. Então, quando você sente aquela dor aguda no estômago, que nem sempre é gás preso, seu colo está sendo arranhado por sobras de cocô velho. O resultado disso é a constipação constante e severa, ou até mesmo crise de diarreia, que é quando. Então, ó, aqui, ó, temos o segundo problema. Deixa eu salvar isso daqui, ó. Que é basicamente esse segundo problema, certo? Que é o quê? É... Deixa eu ver. Que é isso daqui, ó. Essa questão de você sentir. Putz, aqui ele dá basicamente uma justificativa do porquê que eu sinto aquela dor aguda que eu sinto na barriga de vez em quando durante o dia, certo? Então, basicamente, ele traz um motivo, uma explicação por trás daquilo, certo? Após ele trazer essa explicação, o cliente pensa: putz, faz sentido. Pode ser que quando eu sinto essas dores, realmente o cocô velho esteja arranhando o meu. Como é que fala? O meu intestino. Por isso que eu tenho esses problemas, certo? Então, é basicamente isso, certo? Segundo o problema que ele apresenta, ou seja, você tem esses problemas do dia a dia por causa disso, você tem esses problemas do dia a dia por causa disso, e tudo isso está atrelado a. Vamos para o terceiro problema, tá? Depois eu continuo. Ou até mesmo as crises de diarreia, que é quando o organismo libera todo o líquido armazenado na tentativa de expulsar parte daquele lixo tóxico do seu colo. Ou seja, nós temos aqui o terceiro problema, certo? Que a pessoa sente, às vezes a pessoa sente diarreia, e aí ele coloca uma justificativa, ou seja, ele também abraça a pessoa que tem diarreia, como se ela também sofresse do parasita azul, certo? Como no caso ela sofre, né? Ou sofrer, pode sofrer, enfim. E aí, a partir desse momento, dê uma olhada nesse artigo que me deixou assustado. E aqui, ó, ele piora o problema. Um homem de 24 horas teve o qual eu teve que ir ao banheiro. Pense que isso aconteceu comigo. Quando eu achei que tive azar, na verdade, eu tive foi muita sorte. Se você está. Então, ó, aqui, ó, ele traz um relato que cria medo e urgência para resolver o problema, certo? Basicamente é o colo ter estourado, o colo de um homem estourar, entendeu? Então, ele traz. Eu não sei por que ele trouxe esse relato aqui. Não, sinceramente, não sei. Fazendo uma engenharia reversa, por que que você coloca uma notícia, né, sobre algo assim tão chocante? Talvez é porque você quer criar uma urgência na pessoa para ela resolver o problema dela agora, entendeu? Tipo,
Esse cara estourou seu colo. O próximo pode ser você, entendeu? Por isso tem que resolver isso agora, tipo, dá a entender isso. Enfim, aí aqui, ó, beleza. Ele continua. Nesta parte aqui, ele coloca perguntas qualificatórias, ou seja, aqui são perguntas qualificatórias que é o seguinte, pessoal. Basicamente aqui, ele vai confirmar com o cliente. Vamos aqui, ó. Aqui ele confirma com o cliente. Aqui, ó, ele confirma com o cliente. Na verdade, ó, aqui ele deixa o cliente confirmar. Na verdade, aqui o cliente ele próprio confirma o problema. Ele deixa deduzido, o cara deixa, ó, pode ser que você tenha esse parasita azul dentro do seu intestino, certo? Mas aí o que que ele faz aqui nesse trecho? Pessoal, basicamente ele apresenta perguntas qualificatórias que vão basicamente tirar o sim do cliente. Então, por exemplo, você sofre de, no caso são perguntas mais tendenciosas para tirar o sim, certo? Por quê? Porque dessa forma ele consegue confirmar, ele consegue fazer com que o cliente acredite mais que ele tenha, que ele possa realmente ter esse problema. E não só isso, tá, pessoal? Essas perguntas, além de serem bem tendenciosas para tirar o sim, certo? Elas estão relacionadas com o problema. Então, tipo assim, o que que o parasita azul causa no intestino? O intestino preso, certo? Então, você tem intestino preso, pode ser que você já tenha o parasita azul, certo? Não é tipo, ele tá enganando a pessoa só querendo tirar o sim dela, entendeu? Na verdade, não. Cada problema específico tem ali suas, como é que eu posso falar para vocês? Suas causas, por exemplo. Não, seus sintomas, na verdade, não é que são causas. E aí, qual que é o sintoma, por exemplo, do parasita azul? Geralmente, os sintomas que ele apresenta pode ser náusea, como ele falou, desconforto abdominal, inchaço, gás, constipação severa, dor na barriga, e etc. Então, tipo assim, o parasita azul ele causa todos os sintomas. Então, se você tem esses sintomas, você pode ter esse problema. Ponto. Entendeu? Por isso que, tipo, aqui ele não fala, ó, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, então é provável que esse parasita já tenha acabado com o seu revestimento intestinal também. É provável. Ele não fala, então esse parasita tem, entendeu? E é isso que tem que ficar claro, pessoal. Vocês deixem o cliente confirmar e não, tipo, confirma as coisas para ele. Porque o cliente pode, de fato, ter isso daí. Ou como o cliente pode não ter. Entendeu? Então você deixa. É provável que você tenha. É provável. Pode ser que você sofra com isso, entendeu? Enfim. É basicamente isso daí, certo? E aí, ó, mas não se preocupe, eu lhe mostrarei agora o que você pode fazer a partir de hoje para se livrar desse parasita e recuperar por completo sua saúde digestiva e intestinal. Ou seja, que ele criou um looping. ah, Criou esse loop e aí ele vem. Após ler e entender todas aquelas informações, eu entrei em contato com o consultório daquele médico, pedi uma consulta. O valor da consulta é 1.000 dólares, equivalente a quase 6.000 reais por uma hora com o Dr. Ronald. Eu confesso que fiquei meio inseguro com esse valor, mas não tinha outra alternativa, precisava fazer de tudo para descobrir aquilo. Bom, aí ele foi muito atencioso com toda a minha história e me ajudaria. Ele me disse, então, ó, aqui, ó, ele está transicionando para o mecanismo da solução. Só que antes, pessoal, o que que ele faz aqui, ó? Ele me disse que não era culpa minha todos esses problemas intestinais, mas sim falta de informação da grande mídia, ó, falta de informação pela grande mídia e pela indústria farmacêutica que só tem interesse em vender remédios e laxantes que só pioram nossa saúde digestiva. O Dr. Ronald disse que após muitos estudos esse teste tinha... Tá, então aqui, ó, ele basicamente quebra a objeção do porque eu nunca ouvi falar sobre isso antes, certo? E aqui ele vai transicionar para o mecanismo único da solução, que são os quatro ingredientes. Prova social. Aqui, ó, ele cria um looping, certo? Para seu produto. Esse looping aqui é para o produto dele, certo? E aí aqui, ó, aqui ele revela a solução. Então, tipo, existe uma solução para o seu problema, certo? E aqui, ó, ele vai explicar, ele levanta a mesma objeção que o cliente tem, que é o quê? Porque essa solução funciona? O cliente se pergunta isso. Então, ele basicamente levanta essa objeção e aqui ele vai falar sobre os quatro ingredientes, certo? É o agar-agar, a casca de psyllium, polidextrose, inulina, são esses quatro ingredientes, certo?
eu vou só finalizar aqui com vocês, ó. Ou seja, aqui nós temos a explicação, a apresentação e explicação dos quatro ingredientes. E aqui a gente finaliza a parte do mecanismo, tá, pessoal? Que agora ele vai começar aqui a construção do produto daqui para baixo, tá? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Vou fechar por hoje essa análise. Falei que essa é realmente uma análise um pouco mais curta. Eu vou ter que não tenho, agora não estou com muito tempo para continuar analisando de manhã, né? Hoje, no caso, não agora. É agora, literalmente. Agora eu falo tipo agora, não agora, essa semana, esses próximos dias e etc. Tá? Mas é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham tirado algum proveito dessa análise da carta, desse entendimento da carta. Vamos embora, vamos fazer bons produtos, boas copies, vamos trabalhar, fazer um negócio honesto. Deus acima de tudo, que ele vai guiando e dando inteligência. E é isso, meus queridos. Desejo para vocês um excelente sabadão, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e vamos embora para cima, que é só o começo, meus queridos. Vamos que vamos. Valeu!